pacientes que nos procuram, eles nem sempre têm uma queixa voltada para uma psicopatologia específica. Quem já atende percebe que nem sempre o paciente traz uma questão de um transtorno de ansiedade generalizada ou um transtorno de personalidade histriônico, ou um transtorno de personalidade borderline, ou um transtorno afetivo bipolar, ou um transtorno de dependência química. Nem sempre. Nem todo mundo que procura terapia tem um transtorno mental, tem um transtorno psiquiátrico. Precisa passar por uma avaliação psiquiátrica ou psicológica. Nem todo mundo. Tem pacientes que procuram terapia, às vezes, com a impressão de que tem um transtorno, mas, na verdade, o que está ali instalado é um processo mesmo de imaturidade. Um processo de uma personalidade fragilizada, uma personalidade fraca, de uma afetividade pouco desenvolvida. E esses pacientes, eles não têm clareza do que está acontecendo com eles. Por isso que cabe ao terapeuta, cabe a nós fazer esse diagnóstico. Ora, o que está acontecendo com esse meu paciente aqui é justamente fruto de uma personalidade pouco desenvolvida, de uma personalidade frágil, de uma personalidade fraca. E os pacientes chegam dizendo: eu não sei por que a minha vida não vai para frente, eu não sou feliz, os meus relacionamentos não se desenvolvem, eu vou ficar sozinho para sempre, eu não dou certo na vida, as coisas não acontecem comigo, só acontecem com os outros. Ou seja, um conjunto de descaminhos, um conjunto de dificuldades, um conjunto de sofrimento, de angústias, que causam muitas vezes sintomas de ansiedade, de depressão, de vazio. E esses pacientes, eles querem apenas melhorar. Tem pacientes que chegam para mim, e eu tenho certeza que chegam para vocês também, e falam: poxa, eu estou fazendo terapia porque eu quero ser uma pessoa melhor. Isso aqui é uma coisa maravilhosa, não é? Vocês não concordam? O paciente que chega para a terapia porque ele quer ser bom. No fundo, ele está dizendo: eu estou buscando terapia porque eu quero formar a minha personalidade. Porque eu quero que a minha personalidade seja mais forte, bem formada. E aí a gente se pergunta, e aqui é o primeiro conceito, o princípio de tudo, para a gente começar a erguer esse edifício aqui da nossa disciplina. O que é personalidade? O que é personalidade? É um conceito que a gente precisa, amigos, a gente precisa ter domínio. A gente precisa entender isso daqui. Antes de tudo, a personalidade é um conceito complexo, tá? Dentro da psicologia a gente tem isso, a gente tem temas-chave que são complexos. Os conceitos, por exemplo, de pessoa, o conceito de indivíduo, o conceito de inteligência, o conceito de sociedade, o conceito de afetividade, o conceito de alma, são conceitos naturalmente complexos e que, a depender da abordagem utilizada, a depender de quem está falando, a depender de que contexto que você está falando, o conceito ele ganha uma conotação diferente. Só que percebam, para a gente aplicar algo, a gente precisa saber o conceito de algo, a gente precisa saber para que serve aquilo, a finalidade daquilo, o que é aquilo, antes de tudo. Se eu não sei o que é isso daqui, eu vou perverter o uso disso, vocês já sabem, né? Eu vou colocar canetas aqui. Não, isso aqui é uma caneca. Eu estou tomando chá de hibisco e chá verde. São chás muito gostosos. Se eu não sei o que é isso, eu vou fazer um mau uso disso. Talvez eu acerte, às vezes, coloco água, às vezes, tá tudo bem, mas em alguns momentos eu vou usar isso aqui como uma lixeira, eu vou usar isso aqui como um reservatório de canetas, enfim. Eu preciso saber o que é a personalidade para, vamos dizer assim, usá-la, para usufruir dela, e para formar a personalidade muito mais. O que é a personalidade, então? Nós sabemos, é um conceito complexo, é um conceito dinâmico. Só que nós não podemos ceder a essa dinamicidade e complexidade do conceito para nos eximir de chegar numa conclusão que faça sentido para a nossa prática. A gente pode dizer que a personalidade é formada, ela é constituída de 3 coisas. Primeiro, temperamento, caráter e experiências de vida. Essas 3 coisas formam o todo da personalidade. Essas 3 coisas dizem o que é a personalidade. De 3 coisas fundamentais e que nenhum ser humano está livre. O que isso quer dizer? Que a personalidade é própria do ser humano. A
personalidade é própria do ser humano. Os objetos não têm personalidade. Um objeto não tem caráter. Um objeto não tem temperamento. Um objeto não tem experiência de vida. Então, a personalidade é um conceito particular ao homem. E o temperamento, que é essa primeira parte constituinte, nós podemos dizer que é uma base biológica, mineral, herdada, que dizem respeito àquelas reações, aquele modo de reagir, modo de responder mais instintivo possível. E aí nós temos teorias que buscam explicar o temperamento. Galeno, Hipócrates, as mais contemporâneas, falam em 4 temperamentos, falam em 8 temperamentos, falam em 12 temperamentos, enfim. Não importa muito aqui. O que importa para nós existe uma parte constituinte da personalidade que é inato. Você nasceu de alguma forma. É muito rico. Quando a gente tem filho, a gente começa a perceber os temperamentos, né? Eu tenho 3 filhos, atualmente, a Tereza, o Francisco e a Isabel, e os 3 são muito diferentes. A Tereza é criativa, é organizada, ela é muito observadora, o Francisco é muito carinhoso, o Francisco gosta de presença, a Tereza é mais independente, o Francisco ele precisa mais de uma proximidade, precisa de uma participação maior. O Francisco ele reage imediatamente às circunstâncias, a Tereza ela já guarda um pouco mais, ou seja, temperamento, nasceram dessa forma. A gente não disse para ele, eu e minha esposa não mudamos eles a isso. Claro, a Isabel atualmente ela tem 3 meses, né? A gente não conseguiu perceber muita coisa ali. Então é algo que diz respeito a um caráter instintivo. E muitas das vezes, e isso aqui acontece nos atendimentos, os pacientes eles se revoltam contra aquilo que eles são naturalmente. Isso aqui vai gerar muito sofrimento. É necessário um processo de aceitação daquilo que eu sou. Isso de modo geral, de modo mais amplo possível, mas quanto ao temperamento também. Existem coisas que fazem parte da minha natureza. E a revolta contra a própria natureza gera neurose. Inclusive, eu preciso aceitar isso aqui, não quer dizer me acomodar aos defeitos do meu temperamento. São coisas que fazem parte da minha personalidade, de quem eu sou. Depois do temperamento, veio o caráter. Temos uma parte inata e depois temos uma parte construída. Construída e moldada pelo ambiente externo, pelas construções sociais, por aquilo que foi vivido, experimentado. Existe uma terceira coisa que forma a personalidade, que é a história de vida de cada um. Os nossos pacientes chegam no nosso consultório, muitas vezes com uma história de vida pesada, difícil, dura, com traumas, com abusos, com negligências, com sofrimentos muito profundos. E essa história, muitas vezes, ele nunca contou para ninguém, ou ele não sabe muito bem contar. Ele chega também com características inatas, ele chega também com influências culturais, familiares. Só que essa personalidade, que é a soma, que é a junção, que é a articulação entre temperamento, caráter e experiências de vida, ela é pouco conhecida pelo nosso paciente. Além de pouco conhecida, essa personalidade é escondida, é maquiada. A personalidade pode ser entendida também como o ser humano por detrás das máscaras. Notem que é um movimento absolutamente comum de defesa diante da vida, o ser humano colocar máscaras na frente de si mesmo. Características que ele não tem, mas que ele diz que tem, acredita que tem. Experiências de vida que não teve, mas ele acredita que teve. Experiências de vida que ele teve, mas diz que não teve, para negar. Ou seja, máscaras. O ser humano vai se mascarando. O que é a personalidade? É o ser humano por detrás das máscaras, ou seja, a pessoa assim como ela é. Então percebam, como que eu vou fortalecer a personalidade, como que eu vou formar a personalidade se eu não sei quem eu sou? Se eu não sei que personalidade é essa? Há muitas influências no desenvolvimento dessa personalidade, como falamos. No aspecto do temperamento, essas influências dizem respeito a fatores hereditários. Que sim, fatores hereditários, eles influenciam em aspectos comportamentais. Isso aqui é muito verdadeiro. Ou seja, há um conjunto de fatores biológicos, fisiológicos, que nos leva a agir de determinada forma.
Isso aqui é uma percepção sobre a psique humana. Por que eu ajo de determinada forma? Por que eu, sei lá, escrevo com a mão esquerda? Não escrevo. Então, mas por que eu sou canhoto? Pô, meu pai e minha mãe são canhotos. Isso é um comportamento herdado. Isso diz respeito a aspectos genéticos, biológicos, que moldam, que descrevem determinados comportamentos. Então a gente não pode negar essa realidade da hereditariedade biológica do comportamento, que leva a determinadas predisposições comportamentais. E depois a gente entra na segunda influência, que eu diria que é tema de terapia da formação da personalidade, que a gente vai falar aqui durante a nossa disciplina, que é o ambiente familiar. Agora sim, o contexto de criação, o contexto de influência no aspecto de regras, de vínculos familiares construídos ou vínculos familiares que fortalecem a personalidade ou vínculos familiares que enfraquecem a personalidade. O papel da família na formação da personalidade. Um sujeito que não recebeu carinho, não recebeu afeto, não recebeu validação, não recebeu cuidado, ele vai se formar de determinada forma, muito diferente de um sujeito que recebeu carinho, recebeu afeto, recebeu validação. Então, a família é um componente fortíssimo quando falamos de influência na formação da personalidade. Ambiente familiar favorável à formação da personalidade é um ambiente onde há cuidado, afeto, proximidade, presença. Há uma pesquisa que foi feita com estudantes brasileiros, inclusive na universidade eu utilizei os dados dessa pesquisa, onde percebeu-se que as crianças que percebiam, veja, uma coisa subjetiva, percebiam o cuidado de seus pais, eram aquelas menos propensas a bullying, seja como praticantes ou como vítima. O que isso quer dizer? Que as crianças que notavam que eram importantes para seus pais, que eram validadas, elas não eram vítimas de bullying ou ainda não se tornavam praticantes de bullying. Então, vivência familiar positiva é um fator de proteção para bullying. E aqui a gente pode falar para diversos outros aspectos da vida. Vícios, dependências, transtornos, problemas de relacionamento de modo geral. Então, o ambiente familiar é um componente também fortíssimo na formação da personalidade, do desenvolvimento da personalidade. Por último, como falamos, a cultura e a sociedade. Pressões externas, realidades econômicas, valores culturais, a influência da mídia. Hoje, eu tenho recebido pacientes que nasceram ali em 2004, 2005, 2006, ou seja, 18 anos, 19 anos, que cresceram nesse tempo onde as telas são o principal companheiro. Então, pessoas que se desenvolveram, que cresceram num contexto com excesso de informação, com excesso de estímulo, é óbvio que estão chegando com hipótese diagnóstica de TDAH, de autismo, de ansiedade, paciente com 18 anos que já teve 3 tentativas de suicídio. A cultura e a sociedade influencia e muito na formação da personalidade. Eu atendo, por exemplo, 2 pacientes que vivem em contexto rural. A forma com que eles reagem à vida, aos estímulos, às tensões, aos sofrimentos é muito diferente de quem vive na cidade. Então percebam como a nossa análise, o nosso olhar para o paciente, caso nós queiramos formar a personalidade dele, precisa ser muito amplo, senão a gente perde muito do processo terapêutico. Então formar a personalidade do nosso paciente requer uma atenção muito profunda, uma atenção redobrada aos aspectos que formam a vida do nosso paciente, que formam a dinâmica da vida de modo geral, ou seja, aquelas características inatas, aquelas características herdadas, aquelas características construídas socialmente e aquilo que o nosso paciente viveu. Por isso, eu quero entregar para vocês aqui já nessa primeira aula um exercício que vocês apliquem com os pacientes de vocês para ter uma percepção inicial sobre quem é essa pessoa que está na sua frente. No início do processo terapêutico, no início
desse processo de formação da personalidade, você precisa saber quem é o seu paciente. Então, há um exercício muito rico que é a linha do tempo, ou a linha da vida, onde você vai fazer, de fato, ilustrando um mapa da vida do seu paciente, uma linha do tempo, com os eventos mais importantes que impactaram a vida dele, né? O fruto disso vai ser uma lista de momentos, uma lista de eventos que formam a personalidade do paciente. Então, um paciente que, sei lá, passou por um momento onde seus pais se separaram quando ele tinha 6 anos de idade, isso aqui forma a personalidade dele. Um paciente que escolheu fazer direito aos 17 anos de idade, isso aqui forma a personalidade dele. Então a gente vai ter dados, né, seja sobre o caráter, seja sobre o temperamento, seja sobre as experiências de vida. E esses dados vão servir para a gente ter uma percepção mais aguda, para a gente dar o primeiro passo e ter clareza de quem é o nosso paciente que está na nossa frente. Porque se você não sabe o que é algo, falamos disso no início da aula, se você não sabe o que é uma caneca, você não tem como usá-la. Se você não sabe o que é personalidade, você não tem como desenvolvê-la. Mas se você não sabe quem é o seu paciente, você não tem como formar a personalidade dele. Até a próxima aula.